Paris, a cidade-luz. A Torre Eiffel, um farol da modernidade, perfura o céu. Um testemunho da engenhosidade humana. Junte-se a nós enquanto desvendamos as camadas do tempo, embarcando em uma jornada cativante através dos tempos. Nossa jornada começa na Île de la Cité, o berço de Paris. Aqui, séculos antes da Torre Eiffel, uma pequena tribo gaulesa conhecida como Parisis estabeleceu um assentamento. Junte-se a nós enquanto traçamos essa evolução notável, explorando os principais eventos e figuras que moldaram Paris na cidade que é hoje. No século III a.C., os Parisis estabeleceram um assentamento chamado Lutécia. Eles comercializavam com outras tribos ao longo do rio, suas vidas entrelaçadas com o vai e vem do Sena. A chegada dos romanos mudaria para sempre o destino de Lutécia e de seu povo. Em 52 a.C., as legiões de Júlio César chegaram a Lutetia. Os romanos transformaram a cidade com estradas, aquedutos e construções imponentes. A cidade, agora conhecida como Lutetia Parisiorum, floresceu sob o domínio romano. A vida em Lutetia romana era uma mistura das tradições gaulesas e romanas. Os romanos introduziram termas, teatros e o anfiteatro, proporcionando entretenimento para as massas. Lutetia, antes uma vila humilde, havia se tornado uma próspera cidade romana. Com o Império Romano em ruínas, Lutécia enfrentava um futuro incerto. Em 481 d.C., o rei franco Clovis escolheu Paris como sua capital. Paris se transformou de um posto avançado romano no coração de um novo reino franco. Com a ascensão do cristianismo, Paris passou por uma profunda transformação. A Universidade de Paris, fundada no século XII, tornou-se uma prestigiosa instituição de ensino. Paris, a cidade da fé, também estava se tornando a cidade da mente. A Idade Média trouxe desafios como os ataques vikings e a peste negra. A Guerra dos 100 Anos deixou sua marca em Paris, fomentando um senso de identidade nacional francesa. Paris resistiu, reconstruindo e se transformando através da adversidade. O século XVII anunciou uma nova era para Paris sob Luís XIV. O Palácio do Louvre e o Palácio de Versalhes tornaram-se símbolos do seu poder. Paris, sob o Rei Sol, tornou-se um farol de inovação artística. O século XVIII trouxe o iluminismo para Paris. Pensadores como Voltaire e Rousseau desafiaram a autoridade tradicional, espalhando ideias revolucionárias. Paris, a cidade-luz, a cidade das ideias, estava à beira de uma revolução que abalaria a velha ordem. O ano de 1789 marcou um ponto de virada na história de Paris e da França. Anos de descontentamento fervente, alimentados por dificuldades econômicas e opressão política, finalmente transbordaram. A tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 deu início a uma revolução. As ruas de Paris se tornaram um campo de batalha. A Bastilha, um símbolo da tirania real, tornou-se alvo da fúria do povo. Sua queda sinalizou que a velha ordem estava ruindo. A Revolução Francesa foi um período de grande esperança e terror indescritível. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou os direitos fundamentais de todos os cidadãos. A monarquia foi abolida e a França se tornou uma república. Mas a Revolução logo consumiu aqueles que a iniciaram. O reino do terror tomou conta de Paris. A guilhotina tirou a vida de milhares, incluindo o rei Luís XVI e Maria Antonieta.
As ruas de Paris estavam manchadas de sangue. A revolução mergulhou no caos e no derramamento de sangue. No entanto, das cinzas, uma nova França surgiria, para sempre transformada pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa deixou Paris ferida, mas não destruída. Com o alvorecer do século XIX, uma nova era se iniciava, marcada pelo desejo de estabilidade e glória. Napoleão Bonaparte se propôs a restaurar a França à sua antiga grandeza. Ele vislumbrava Paris como a capital de um novo império romano. Sob seu domínio, Paris passou por intensas obras de construção e reforma. Arcos triunfais e monumentos foram erguidos para celebrar suas vitórias. O Arco do Triunfo se destaca como um testemunho da sua visão grandiosa. Ele ordenou a construção de novas pontes, canais e fontes. O canal Saint-Martin transformou a paisagem da cidade. Sua ambição era criar um estado moderno e eficiente, com Paris como seu coração. Em meados do século XIX, Paris testemunhou uma transformação tão profunda que mudaria para sempre o caráter da cidade. Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, tinha como objetivo fazer de Paris a cidade mais gloriosa do mundo. Ele recorreu a Georges Eugène Haussmann para modernizar Paris. Haussmann, um administrador implacável e eficiente, recebeu carta branca para remodelar a cidade. Ele vislumbrava bulevares largos, avenidas grandiosas e edifícios imponentes. Sua transformação de Paris foi radical. Bairros medievais foram demolidos para dar lugar a grandes bulevares. Essas avenidas melhoraram o fluxo de tráfego e exibiram o esplendor arquitetônico da cidade. Haussmann também criou novos parques e jardins, como o Bois de Boulogne, um dos lugares favoritos dos parisienses até hoje. Ele também melhorou o sistema de esgoto da cidade, aprimorando a saúde pública, uma mudança e tanto para a época. A Exposição Universal de 1889 exibiu o poderio industrial, as conquistas artísticas e a proeza cultural da França. A Torre Eiffel, projetada por Gustave Eiffel, foi a peça central e o símbolo da modernidade. Inicialmente recebida com ceticismo, tornou-se uma sensação instantânea. Elevando-se a mais de 300 metros, oferecia vistas de tirar o fôlego de Paris. A exposição celebrou o progresso, as artes, as ciências e as culturas globais. O Grand Palais e o Petit Palais, construídos para a exposição, ainda permanecem como obras-primas arquitetônicas. O século XX chegou com uma mistura de otimismo e incerteza. Paris encarou o novo século com confiança e apreensão. Os horrores da Primeira Guerra Mundial lançaram uma longa sombra sobre a cidade-luz. Paris se viu na linha de frente, suas ruas ecoando com os sons da guerra. A cidade foi poupada de grande destruição, mas as cicatrizes psicológicas foram profundas. Mesmo assim, Paris demonstrou uma resiliência notável. Os anos 20 rugiram com criatividade e joie de vivre. Artistas, escritores e músicos acorreram para a cidade. A ascensão do fascismo nos anos 30 lançou um véu de apreensão sobre a Europa. Paris caiu sob ocupação alemã em junho de 1940. A libertação de Paris, em agosto de 1944, marcou o fim de um capítulo sombrio na história da cidade. As ruas, antes patrulhadas por soldados alemães, explodiram em alegria quando as tropas aliadas, acompanhadas pela resistência francesa, marcharam triunfantes pela cidade. O Arco do Triunfo, símbolo da resiliência francesa ao longo dos séculos, testemunhou o içamento da bandeira francesa, um farol de esperança para uma nação que ansiava por paz e renovação. Paris emergiu da guerra com cicatrizes físicas, mas com o espírito inabalável. Os anos do pós-guerra testemunharam um período notável de reconstrução e reinvenção. A cidade,
determinada a recuperar seu lugar como centro global de arte, cultura e pensamento intelectual, embarcou em um ambicioso programa de reconstrução e renovação. A filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir capturou o espírito de uma geração que lutava com o significado da existência em um mundo para sempre alterado pela guerra. A margem esquerda, com seus cafés e livrarias, tornou-se um refúgio para intelectuais e artistas. Um lugar onde as ideias eram debatidas com um fervor que refletia a vitalidade intelectual da cidade. Paris se tornou um terreno fértil para novos movimentos artísticos. A arte abstrata floresceu, com artistas como Pierre Soulages e Nicolas de Staël, explorando novas formas de expressão. O cinema floresceu, com diretores como Jean-Luc Godard e François Truffaut, inaugurando a Nouvelle Vague, uma revolução cinematográfica que desafiou convenções e cativou o público em todo o mundo. Ao findar o século XX, Paris se erguia como um testamento da força duradoura do espírito humano. A cidade havia resistido a guerras, revoluções e crises econômicas, emergindo de cada desafio com seu caráter único intacto. A aurora do século XXI trouxe novas oportunidades e desafios para a cidade-luz. A globalização, os avanços tecnológicos e as mudanças demográficas deixaram sua marca em Paris, moldando seu presente e influenciando seu futuro. Hoje, Paris é uma metrópole vibrante, um centro global para finanças, moda e turismo. Seus marcos icônicos, da Torre Eiffel ao Museu do Louvre, continuam a atrair milhões de visitantes a cada ano, ansiosos para experimentar a mistura única de história, cultura e romance da cidade. Mas Paris é mais do que apenas um conjunto de atrações turísticas. Ela continua sendo uma cidade de bairros, cada um com seu próprio caráter e charme distintos. Das boutiques da moda e cafés movimentados de Le Marais, a atmosfera boêmia de Montmartre, Paris oferece uma tapeçaria de experiências, um banquete para os sentidos e para a alma. A cidade continua a evoluir, abraçando a inovação e, ao mesmo tempo, preservando seu rico patrimônio. O grande Arco de la Défense, um arco moderno que contrasta fortemente com o Arco do Triunfo, simboliza o espírito de futuro de Paris. Iniciativas de desenvolvimento sustentável, de espaços verdes urbanos a programas de compartilhamento de bicicletas, refletem o compromisso da cidade com um futuro mais verde. Desde o começo humilde como Lutécia, um pequeno povoado gaulês às margens do Sena, até a metrópole extensa que estampa incontáveis cartões postais e inspira sonhos ao redor do mundo, Paris viajou através do tempo, sua história um testamento do espírito duradouro da humanidade. As próprias pedras da cidade sussurram contos de imperadores e revolucionários, artistas e pensadores, seus legados gravados na trama da sua existência. Caminhamos pelos grandes bulevares idealizados por Haussmann, maravilhados com os triunfos arquitetônicos que enfeitam essas avenidas, um testemunho da ambição de uma cidade e sua capacidade de se reinventar. Ficamos maravilhados sob a altura imponente da Torre Eiffel, um símbolo da engenhosidade humana que desafiou os céticos e alterou para sempre o horizonte parisiense. E passeamos pelas margens do Sena, observando o jogo de luz em suas águas, refletindo não apenas a beleza da cidade, mas também a passagem do tempo, o fluxo e refluxo da história. Mas Paris é mais do que apenas uma coleção de monumentos e museus. É uma cidade vibrante, seu coração pulsando com a energia de seus habitantes, uma tapeçaria diversificada de culturas, línguas e sonhos. Testemunhamos essa vibração nos mercados movimentados, nos cafés aconchegantes, nas grandes avenidas, cada canto revelando uma nova faceta da personalidade multifacetada da cidade.
Os ecos da história ressoam por toda Paris. Sentimos a sua presença no silêncio solene da Catedral de Notre-Dame, com seus vitrais lançando um caleidoscópio de cores que parecem guardar séculos de histórias. Percebemos sua presença nos cantos tranquilos do cemitério Père-Lachaise, onde os túmulos de Jim Morrison, Oscar Wilde e Edith Piaf servem como lembretes dos inúmeros artistas e pensadores que encontraram inspiração no abraço da cidade. Mas, mesmo apreciando seu passado, Paris olha para o futuro com um olhar inabalável. Vimos esse espírito de inovação na arquitetura moderna de La Défense, uma prova da disposição da cidade em abraçar novas ideias e ultrapassar os limites do design. Sentimos isso nas iniciativas sustentáveis que estão transformando Paris em uma cidade mais verde e habitável para as gerações futuras. A Paris de hoje é uma cidade que abraça suas contradições, um lugar onde a grandeza do Louvre convive com a intimidade de um bistrô de bairro, onde os ecos da Revolução se misturam às melodias dos músicos de rua. É uma cidade que desafia qualquer categorização fácil. Seu fascínio está em sua capacidade de surpreender, encantar, desafiar percepções. Nossa jornada pela história de Paris apenas arranhou a superfície desta cidade multifacetada. Cada arrondissement, cada bairro, cada esquina tem sua própria história, esperando para ser descoberta. Paris é uma cidade que convida à exploração, que recompensa a curiosidade, que revela seus segredos lentamente, como os capítulos de um livro querido. Talvez você se sinta atraído pelo espírito artístico de Montmartre, vagando por suas ruas de paralelepípedos, passando pelas telas dos artistas e pelos cafés charmosos que antes recebiam Picasso e Renoir. Ou talvez você se perca nas ruas labirínticas do Quartier Latin, imaginando os protestos estudantis e os debates intelectuais que antes enchiam suas praças. Talvez você se delicie com um passeio tranquilo ao longo do Sena, observando as luzes da cidade cintilarem enquanto o sol se põe, ou saboreie um croissant em um café na calçada, observando o desfile parisiense da vida. Seja qual for a sua maneira de vivenciar Paris, uma coisa é certa: esta é uma cidade que ficará com você por muito tempo depois que você se despedir. A história de Paris é uma tapeçaria tecida com inúmeras linhas. A ambição de imperadores, o fervor de revolucionários, a criatividade de artistas, os sonhos de pessoas comuns. É uma história que continua a se desdobrar, cada geração adicionando seu próprio capítulo a essa narrativa em constante evolução. Então venha, explore a Cidade Luz, passeie por suas ruas, mergulhe em sua cultura e descubra sua própria Paris. Obrigado por acompanharem a gente nesta jornada pelas ruas atemporais de Paris. Se você gostou desse gostinho da Cidade Luz, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outros apaixonados por história. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das nossas últimas explorações. Vamos manter o espírito de descoberta vivo juntos. Pause 2. Clique no botão de inscrição agora e faça parte da nossa comunidade. Pause 2. Compartilhe suas opiniões e momentos parisienses favoritos nos comentários abaixo. Pause 2. Até a próxima aventura. Au revoir. Pause 5. Botões na tela. Botão inscrever-se. Botão compartilhar. Botão assistir próximo com link para um vídeo relacionado.